Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Eu amo vocês, de verdade. Hoje choveram mensagens de Madem, a bolsa tá caindo, vamos comprar, agora é hora, vamos embora. Eu acho que eu sou a única pessoa no mundo que fico segurando vocês. Não, não compra, segura, segura, não compra, não compra. É muito. Quando eu falo que eu vivo no mundo paralelo, é um pouco disso, né? Na média, as pessoas tá caindo, vende, né? Ligam pros seus advisors. E comigo não, as pessoas ligam querendo comprar e eu fico, não, calma, segura, tem tempo, não tem pressa não. Então, porra, eu amo vocês de verdade. Cada mensagem dessa que eu recebo, eu sinto que eu tô criando o melhor ambiente, a melhor comunidade, enfim, as melhores pessoas que vão ter muito dinheiro lá na frente. Porque é justamente esse pensamento que a gente precisa ter, né? Quando o mercado cai, é aí que tem oportunidade, é aí que a gente pode comprar alguma coisa. E outro assunto, hoje saiu o balanço de Banco do Brasil. Eu vou fazer um vídeo, né? Vou gravar agora falando sobre ele. Mas também teve o áudio vazado. Eu nem ouvi o áudio inteiro, sei lá, é o Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro pro Workaro, pro vídeo, enfim, alguma coisa nesse sentido. É, Alguém de vocês ligou na CPFL para cortar a luz porque vazou um áudio? Você cancelou lá na Porto Seguro o seu seguro? Não, ninguém fez nada disso. Na Sanasa, não quero mais água agora em casa porque vazou um vídeo do Flávio pedindo dinheiro. Não existe isso, galera. Então, aproveitem essas oscilações, aproveitem quando o mercado cai para comprar mais ativos baratos, porque eu sei que todo mundo tem uma grande parte da carteira em CDB, pós-fixado, enfim, que está lá dormindo. E nessas quedas surgem as melhores oportunidades para a gente fazer excelentes compras, tá? E vamos lá, Banco do Brasil também é outro assunto polêmico, porque esse ano tem eleição, é um banco estatal, eu não vou comprar. Mano, o que que tá acontecendo? Ó, saiu o resultado. O resultado não foi bom, o resultado já era previsto não ser bom. Talvez tenha vindo um pouco pior do que a gente esperava, mas também não é o fim do mundo, tá? Então, esse é o trimestre que separa os investidores dos especuladores. Falando dos números diretamente aqui, são quatro métricas, né? O lucro ajustado vem em 3,4 bi, uma queda de 50% ao ano a ano. Vlad, então amanhã vai cair 50%, meu Deus. Não, não quer dizer que vai amanhã cair 50%. Tudo uma questão de expectativa. Se o mercado esperava que já fosse cair 50%, talvez até suba, porque podia ser que fosse pior. E aí, ufa, graças a Deus só caiu 50% e não foi pior do que isso, tá? Então, não dá para saber o que vai acontecer amanhã, mas o resultado veio, né, 50% abaixo do que vinha em relação ao ano passado. O retorno, o ROI, né, o retorno sobre o equity, antes era 16, já era considerado ruim. A gente fazendo a conta, chega em 7,3%. E o principal motivo por isso ter acontecido foi que o custo de crédito aumentou em 18,9 bilhões de reais. Uma alta de 85%. E essa alta representa um provisionamento para dinheiro que foi emprestado e talvez não seja recebido de volta. Então, ainda tem muita água para rolar. Pode ser que parte disso se recupere, pode ser que não. Mas é um efeito, como posso dizer, não recorrente. O banco continua sólido, depois eu vou mostrar os outros números. Mas por causa desse aumento do custo de crédito, a gente teve uma redução de lucro. E é isso que amanhã vai ser assunto, ou hoje à noite já vai ser assunto. Eu vou gravar o vídeo hoje para tentar pegar essas visualizações de meu Deus, o Banco do Brasil vai falir e tudo mais. O juro sobre capital próprio, o ano passado a gente recebeu 0,48 no mesmo período, esse ano 0,15, então tem uma redução aí considerável também. Então esse vai ser, ou esse é o pior trimestre do Banco do Brasil em alguns anos. A cotação já está caindo 30% do topo, chegou lá nos quase R$ 30, agora está R$ 21. E a gente tem, né? Eu tenho os meus vídeos públicos ali comprando a 22, 23, 24, enfim, que é acima desse valor atual e não tem nenhum problema. São alguns aportes, a gente ainda tem muito aporte pela frente para fazer. Então, banco quebrado é muito diferente de um ciclo ruim. A gente está passando por um ciclo ruim em Banco do Brasil, assim como a gente passou em Bradesco e ninguém acreditava que o banco teria recuperação. A gente comprou a 9, 10, 11 reais e tem gente que não chegou a comprar porque o banco é ruim, não vai dar certo e andou para os 16, 17 reais. Então,
Aqui a gente está falando a mesma coisa. É quando a mídia e quando os números são ruins, é que aí que talvez surja uma oportunidade de uma compra boa, tá? E vamos separar, né, os números, né? O que piorou? O custo do crédito explodiu, então o provisionamento para débitos duvidosos aumentou em 85%, puxado pelo agro, isso já era esperado. A inadimplência dos 90 dias está em 5,5%. O ano passado, no primeiro trimestre, era de 3,63%, então teve uma boa deterioração aqui de empréstimos que foram feitos e estão atrasados há mais de 90 dias. E o guidance de provisão foi revisado para cima, de 53 a 58 bi para 65 a 70 bi. É isso que diminui o lucro do banco. Já tinha sido revisado para cima esse guidance e foi mais uma vez para 65 a 70 bi essa banda. Mas o que continua funcionando, né? O que é bom no banco ainda? A margem financeira bruta continua forte, um crescimento de 15% ano a ano. E o guidance foi revisado para cima, né? Numa banda de 7 a 11%. O motor do banco de geração financeira continua muito alto. Então, a gente não teve um problema que o financeiro diminuiu, a gente não teve um problema de entrada, a gente teve um problema no meio do caminho de provisionamento para débitos. Então, o motor do banco continua sendo forte, a gente teve um efeito não cíclico. Se esse motor tivesse diminuído a receita, né, do banco, isso seria mais preocupante, mas a margem financeira continua alta. O que veio ruim foi o provisionamento para débitos. A carteira de pessoa física também cresceu, então o consignado crédito do trabalhador continua excelente. E o índice de Basileia continua saudável, 14,23%. Aqui não vou ficar entrando em tecnicidade, mas a capitalização do banco não é problema. O banco não tem um problema de alavancagem, o banco não tem um problema de receita. O que eles tiveram é um ciclo ruim do agro que acabou puxando os números para baixo. Então, a operação principal do banco continua saudável. O problema é provisão, e provisão é cíclica, né? Sobe, desce mercado. Não é uma questão estrutural, é uma questão pontual, mas afeta os números e muita gente vai se assustar porque não entende essa dinâmica. Quando a gente fala de dividendo, eu já tinha falado, eu acho fantástico, né? Aqui é onde a gente precisa ser adulto. Tem parte do texto que foi IA que fez, obviamente, porque eu sou economista e não consigo fazer coisas bonitas na tela. Então eu conto com a ajuda da IA, mas às vezes saem essas atrocidades aqui. Voltando, payout de 2026, 30%. Aqui já era sabido que ia ser reduzido, a média histórica de 45%. E o dividend yield projetado, a gente está falando de 4% para esse ano. Nada, mas não é 6% ao ano que a gente investe, né? A Bazin pede no mínimo 6% ao ano. Por que 4% ao ano é um bom número, ou pode ser um bom número, e a gente pede no mínimo 6, né? É que aqui a gente está tendo, de novo, um efeito não recorrente, não perene de um ciclo do agro ruim. Então esse ano vai ser ruim. A gente não comprou a ação para ter um dividendo esse ano bom. E mesmo sendo ruim, mesmo em um ano ruim, mesmo em um trimestre pior dos últimos anos, a gente está falando que vai receber 4% de dividendo. E esses 4% é só 30% do lucro. Então, se a gente, facilitando a conta aqui, tá? Fazer vezes 3, a gente está falando que a gente está recebendo 12% ao ano de lucro de um banco num momento horrível, com a dívida, o provisionamento estourando, com números ruins, tá? Considerando que a taxa de juros deve cair, 12% ao ano, tem muita empresa que não consegue nem isso. E a gente está falando que o Banco do Brasil, num momento ruim, vai pagar, entre aspas, só 4% ou só 12% tendo de lucro da companhia, tá? Então, fiquem tranquilos, está tudo certo. Juros sobre capital aqui, né, reduziu, né, em relação ao ano passado. O ano passado foi 0,48, esse ano 0,15, então queda de 70%, está tudo certo, não se assustem. Por isso que eu sempre falo para a gente não olhar patrimônio, né? Quem olha patrimônio vai acabar assustando. Então, quando eu falo da tese do MAD 3, é olhar a quantidade de ações. A quantidade de ações tem que crescer todo mês, porque é em cima das ações que você recebe dividendo. Então, esse ano o dividendo vai ser ruim, mas nos próximos a gente vai ter bons dividendos, vai voltar às médias, está tudo certo com o banco, não vai falir. O importante é a quantidade, não o saldo. Com o preço caindo, mais o seu aporte mensal, você compra mais ações pelo mesmo cheque. Então vocês vão ver o meu próximo aporte de 10 mil reais agora em junho
eu vou comprar mais ações do Banco do Brasil do que comprava mês passado. E tá tudo certo, não tem nenhum problema, a gente ainda tem mais muitos aportes aí pela frente. Então, você não perde, você só está acumulando ações mais barato. O foco é na renda futura, não na cotação atual. Então, o dividendo de 2026 vai ser menor, não tem problema. O de 2028, 2030, 2035 vai continuar sendo dom normal, na média, sem problema nenhum. Então, quem olha numa janela curta vai acabar assustando, vai acabar vendendo, ou já está com vontade de vender porque o banco caiu 5, 10%, enfim, do primeiro preço de compra ali. Zero problema, faz parte. Quando a gente não entende muito o que a gente está fazendo, é normal a gente se assustar com essas oscilações. Mas é uma pena porque o banco continua sendo muito bom, é um ciclo que está sendo ruim. Então, o banco não vai subir em linha reta, o lucro não vai subir em linha reta, a gente tem ciclos bancários, o banco é estatal, tem água, tem provisão, enfim. A gente já conhece filme, já aconteceu várias vezes. E quem entende isso vai seguir na meta e quem não entende vai acabar assustando e vendendo, né? Então, esse trimestre vai ser literalmente um filtro de quem que fica e quem que sai da tese, porque quem entrou esperando dobrar o patrimônio, enfim, o valor em 6 meses, vai assustar. Quem mede o patrimônio toda sexta, todo dia, olha ali, vai sentir um enjoo porque sobe e desce, no caso agora só está mais descendo do que subindo. Quem comprou lá nos R$ 29, porque teve influencer falando que R$ 29 é fantástico, então podem dar a win. E eu também comprei não a 29, eu acho que 26, se eu não me engano, foi minha maior compra. E foi um aporte só, a maior parte foi nessa faixa dos R$ 20, R$ 22 que a gente está agora. Então, zero problema, não teria dado nunca a win a 29. Nos 26 não vejo tanto problema comprar, mas a maior parte das compras foi literalmente nesses R$ 22, tá? E quem não entende o ciclo bancário também vai acabar saindo. Quem que vai continuar comprando? Quem mede a quantidade de ações? Então eu continuo precisando de 5 mil, 6 mil, 7 mil, 10 mil ações. A ação caiu, o preço da ação caiu, você compra mais quantidade, então você vai continuar na tese, você vai continuar comprando porque a sua tese é a quantidade de ações e não patrimônio. Quem tem um horizonte de mais de 10 anos de investimento, com certeza vai continuar comprando. Quem entende de ciclo de sobe e desce também vai continuar comprando. E quem entende que quando o preço cai, mais conservadora é a sua nova compra. Tem muita gente que assusta, meu Deus, o mercado está caindo, agora está arriscado comprar. Não, na verdade é o contrário. Quando o mercado cai, fica mais conservador você comprar. Quando o mercado sobe, fica mais arrojado você comprar. E aqui eu vou voltar para essa tela porque tem, tem um cliente meu que lá em janeiro, em um dos vídeos que eu gravei, falou: pô, Maninho, eu tô olhando você, mas você tá meio triste. O que que tá acontecendo? E coincidiu com a bolsa subindo e não tendo muitas alternativas do que fazer com o dinheiro. E enfim, tô dando risada agora porque a bolsa tá caindo e eu tô voltando a ficar bem contente, bem feliz. Tem alguns ativos que não apareciam na minha lista. Eu tava basicamente com 3, 4 ativos na minha lista do que eventualmente poderia comprar. Já estão surgindo outros nomes. O Banco do Brasil ainda continua sendo meu primeiro ali, mas outros nomes já estão surgindo. Não vou ficar falando aqui porque vocês gostam de pegar essas palavras soltas e então ele falou ali de qualquer coisa e vou lá comprar qualquer coisa. Não, não é assim que funciona. Mas enfim, só queria abrir a câmera porque tem um cliente que falou que eu ficava triste com a bolsa subindo e agora eu tô rindo aqui para vocês porque a bolsa está caindo e a gente tem bastante oportunidade para aproveitar. E resumindo, três coisas que eu gostaria que vocês levassem, né? O resultado ruim não quer dizer que a tese é ruim, não quer dizer que o banco é ruim. A operação continua saudável, a provisão é cíclica, faz parte do negócio, já tivemos outras provisões, o Banco do Brasil continuou crescendo, tá tudo certo, não se desesperem por causa disso. A gente tem que medir a quantidade de ações e não o saldo, não o patrimônio. Quando o preço cai, o seu aporte compra mais ações, então fiquem tranquilos, está tudo certo dentro do plano. E 30% do payout é o banco se protegendo. Eles diminuíram a distribuição de lucro para sobrar mais dinheiro no caixa, justamente para esses provisionamentos para débitos duvidosos. Então, quando esse ciclo virar e quando o mercado, enfim, melhorar, o agro melhorar, que é uma das principais fontes ali de financiamento, quem comprou agora, quem comprou barato, vai dar risada à toa, porque as coisas vão voltar ao normal, tá? Então, esse ano já sabidamente ia ser ruim,
Nada, mas por que que você está comprando desde o começo do ano sabendo que seria ruim? Porque a gente tem mais aportes ainda para fazer. Tem muita gente também que faz um aporte, dois aportes, o negócio cai 20%. Ah, meu Deus, eu perdi 20% e não vou comprar mais. Não, agora você tem a oportunidade de comprar mais 10 parcelas, mais 15 parcelas daquele ativo que é bom, que por algum motivo pontual está sendo massacrado no mercado. É aí que pode ser a sua melhor oportunidade de vida, tá? Então, não se desesperem. Talvez amanhã até suba a ação, ou talvez caia. Também não quero que vocês se apeguem a isso. Mas eu fico feliz que na comunidade a gente reforça a tese. Então, esse é o único lugar do mundo que a gente fica feliz quando a bolsa cai. E vocês são os verdadeiros investidores, porque esse é o espírito. Quando o mercado cai, é onde surgem as oportunidades, é onde o seu dinheiro vale mais, você consegue comprar mais ações. A maior parte das pessoas tem muito mais dinheiro em renda fixa, tem muito mais dinheiro em DI, que poderia ser revertido para renda variável justamente nesses momentos. Então, quem está mais tempo investindo, com certeza aproveita essas oportunidades. Quem está menos tempo investindo, vai fazer o aporte mensal ali, até se sentir confortável, até entender a tese, até ver dividendo pingar na conta. Mas é o que eu sempre falo, entediante funciona e vambora. Amanhã a gente descobre se vai cair muito, se não vai cair, o que a gente faz? Compra mais, tá bom? Abraço!